Destaque do meio-campo do Brasil na década de 70. Dirceu morreu na madrugada de hoje num acidente de automóvel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A batida foi tão violenta que o motor do carro do jogador foi parar na pista de sentido contrário. Dirceu estava acompanhado do empresário italiano Pasquale Lazio, que também morreu. Aos 43 anos, Dirceuzinho ficou conhecido como um dos ciganos do futebol. Foram 14 clubes em 23 anos de carreira. No Brasil, jogou pelo Coritiba, Botafogo, Fluminense e Vasco. Em 78, se transferiu para o exterior, passando por equipes da Espanha, Itália e México. Jogador disciplinado, nunca foi expulso. Conseguiu fama seguindo os passos de Zagallo. Era uma das formiguinhas do futebol brasileiro. Apesar do grande talento, preferia jogar para o time. O estilo dedicado lhe valeu a primeira chance na seleção brasileira. Justamente Zagallo viu no então jovem jogador uma peça importante para montar o time brasileiro que disputaria a Copa do Mundo da Alemanha em 74. Nas duas Copas seguintes, Dirceu voltaria à seleção. Em 78, na Argentina, quando foi escolhido o terceiro melhor jogador da competição, e em 82, na Espanha. Apaixonado pelo futebol, Dirceu adiou enquanto pôde a sua saída do futebol. Fez duas festas de despedida. A última aconteceu este ano no México. Mas ele não conseguia dizer adeus. Depois de tantos e tantos anos pelos gramados do mundo, Dirceu continuava com um espírito de garoto. Não podia ouvir um apito que partia em busca de mais uma vitória. O brasileiro perde dois craques. Morrem no Rio Dirceu, que foi da seleção, e Rocha, que jogou em clubes do Rio e São Paulo. Esta madrugada, aos 43 anos, num acidente na Barra da Tijuca, no Rio. O puma do jogador se chocou com um Monza no cruzamento e ficou totalmente destruído. No acidente, morreu também um amigo de Dirceu, o italiano Pasquale Lazio. Os ocupantes do Monza tiveram ferimentos leves. A Saudade, zona oeste do Rio, onde será enterrado às 10 horas da manhã deste sábado. Dirceu era casado, tinha 3 filhos e a mulher dele, Vânia Guimarães, está grávida de 7 meses. Em 23 anos de carreira, Dirceu vestiu a camisa de 14 clubes. Além do Coritiba, do Botafogo, do Fluminense e do Vasco, jogou também em times da Espanha, Itália e do México. Obteve fama seguindo os passos de Zagallo como ponta recuado, combatendo os adversários. Além de uma Olimpíada, foi a 3 Copas do Mundo. Era um jogador habilidoso, com excelente preparo físico. Disciplinado, Dirceu jamais foi expulso de campo. Então acho que essa é a lembrança que eu vou ter de Dirceu. A grande preocupação dos parentes era com a viúva, grávida de 7 meses. Por isso a cerimônia foi simples e rápida. Às 10h30 da manhã, as bandeiras do Fluminense e do Vasco foram retiradas de cima do caixão. E o corpo de Dirceu foi enterrado sob aplausos. A melhor lembrança que vai ficar sempre foi a última partida que eu tive a oportunidade de ser convidado por ele para jogar lá no México. A despedida dele, realmente, eu acho que foi o último grande momento da vida dele. E foi uma festa lindíssima e eu participei, então aquilo vai ficar para sempre, né? Porque eu acho que além do jogador de futebol existe a amizade que fica aí. A gente agora só espera que a família tenha forças para superar esse trauma fortíssimo. Ex-jogadores, torcedores de todos os times homenagearam Dirceu. Eu acho que o Dirceu cumpriu a missão dele na risca. Acho que fez e fez muito bem. O caixão foi coberto pelas bandeiras do Fluminense e do Vasco. O enterro foi rápido e numa cerimônia simples. Opção dos familiares para preservar a viúva, grávida de 7 meses. Às 10h30 da manhã, o caixão com o corpo de Dirceu foi enterrado sob aplausos. As últimas palmas dos amigos e fãs. No atual momento de violência vivido pelo futebol brasileiro, a carreira de Dirceu serve como um excelente exemplo. Um jogador que atuou por vários clubes, em vários países, venceu na vida sem ter sido expulso sequer uma vez. É uma perda realmente irreparável para o futebol, pela sua conduta, pela sua maneira de ser. Era jovem, gostava do futebol e tinha muito a dar ainda, né? No cortejo, a viúva era acalmada pelo amigo e ex-jogador Pedrinho. Ela está grávida do 4º filho de Dirceu. Em cima do caixão, as bandeiras de Vasco e Fluminense estavam unidas por um mesmo ídolo. Elas são retiradas
no momento do caixão descer a sepultura. O desespero da mãe de Dirceu é amenizado por uma longa salva de palmas. Palmas de agonia para o pior lance de uma carreira. Dirceu disputou 3 Copas do Mundo com a camisa da seleção brasileira. Em 25 anos de carreira, jamais foi expulso de campo. Apesar do comportamento disciplinado, foi castigado com um trágico acidente que lhe custou a vida. Fizemos ali no Vasco, no meu modo de ver, a maior equipe, a melhor equipe que o Vasco teve, em 76, 77. E o Dirceu era uma pessoa super dinâmica, né? Mas fora tudo isso, eu acho que era uma pessoa fantástica, um grande amigo, um cara que todo mundo gostava, entendeu? Não tinha aquela coisa. Onde ele passou, ele conquistou as pessoas. E não é nessa hora, porque está aqui agora e tal, entendeu? Mas era uma pessoa realmente especial. Uma perda irreparável por tudo que ele representou. Passamos aí um momento de violência grande dentro dos estádios, dentro dos campos. E o Dirceu sempre foi um atleta exemplar, né? Porque sempre se preocupou em jogar bola. E eu acho que ele, pela sua juventude, tinha muito a dar para o esporte ainda, para o futebol.